Boa tarde, alunos aí do terceirão, professor Milton. Vamos utilizar aí o caderno do aluno, ok? É a penúltima aula aí do caderno do aluno do primeiro bimestre, tá? Onde nós vamos falar sobre a superação de preconceitos em relação à filosofia e a definição e a importância para a cidadania. O porquê da filosofia ser importante para a cidadania. Vamos seguir aí. Bom, bom, aqui o nosso material utilizado, ok? O caderninho do aluno do terceiro ano de filosofia, que eu utilizei aí para realizar a aula, além do caderno do professor também, onde eu coloquei aí alguns complementos para vocês. Vamos lá. Bom, nós fizemos aí nas primeiras aulas sobre o caderno do aluno a distinção entre o que era o filosofar do senso comum, né, o filosofar espontâneo, do filosofar dos especialistas. Então, apesar disso, apesar dessa diferenciação, nós precisamos entender que a filosofia sofre ainda um certo preconceito. Por que será que existe esse preconceito em relação à filosofia? Geralmente nós somos ligados a pessoas que são ateias, que são pessoas que não respeitam os valores, que partem de uma discussão para não chegar a lugar nenhum, né? Então, por que será que as pessoas têm esse preconceito em relação ao filósofo, né? Por que será? Porque profissões como engenheiros, advogados, arquitetos, matemáticos, químicos, físicos não são vistos assim. Por que será que essa situação em relação à filosofia ainda é contínua? Bom, é, todos nós acho que já passamos por situações assim, né? Sermos satirizados. Quantas vezes nossos amigos não caçoaram de nós por uma coisa que fizemos, por uma coisa que falamos, ok? Então, a sala de aula nós vemos muito isso, né? No trabalho a gente vê isso. Às vezes você fala uma coisa que vai ficar marcada para aquele ano, para os 3 anos que vocês conviverem, e se forem para a faculdade e um amigo estiver com você, sempre vai lembrar daquilo. E o duro é que isso pode se tornar algo mais grave, que seria o preconceito. Tá? Nós podemos entender que às vezes as pessoas fazem a brincadeira e não percebem que a sua brincadeira teve um cunho preconceituoso. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes é algo que não vai me chatear, mas é algo que pode me chatear e mais. Às vezes as pessoas caçoam de uma pessoa por conta do jeito que ela é, ou por conta de sua religiosidade, por conta de sua raça, enfim. E aí, essa coisa que parecia ser uma brincadeira passa a ser um preconceito, ok? Então, como diz a definição aqui, o preconceito pode ser entendido como uma espécie de prevenção que exclui por alguma particularidade. Dessa forma, o preconceito surge a partir de uma diferença que é destacada. Apesar de nossa sociedade apresentar significativa diversidade, o preconceito ainda persiste e se volta especialmente para aqueles que apresentam traços físicos, modo de falar, de vestir, de morar, entre outros, que diferem do estabelecido pela opinião dominante. E infelizmente, nós temos isso muito enraizado não só na sociedade brasileira, como na sociedade no geral. Existe um padrão estético, um padrão corporal, um padrão físico, um padrão musical, um padrão cultural determinado, e todos aqueles que estão fora
desse nicho, dentro desse ponto, sofre sim preconceito e nós devemos superá-lo. Bom, superação do preconceito em relação à filosofia. A filosofia, nos campos do conhecimento, tá? Ela sofre sim um certo tipo de preconceito. Porque, em tese, ok, ela não produz um bem material. Ela produz obras intelectuais, né? Então, a partir desse momento, quando você é um filósofo, ou até mesmo um escritor, né? Quem vai fazer a área de humanas, letras, filosofia, sociologia, geografia, história, geralmente é taxado como um cara que não vai oferecer nada, tanto que recentemente aí muitas faculdades têm fechado esses cursos, né? Porque para elas não tem trazido o tão famoso lucro. E porque eles acreditam que estas disciplinas, esse conteúdo, não serve para a vida prática. E nós, por nossa vez, também criticamos, né, as áreas mais exatas, porque elas não se preocupam com as questões humanas. Então, elas se preocupam apenas com os valores comerciais. Aí você tem uma discussão, né, um estranhamento aí entre as duas, e o preconceito também está da nossa parte e precisa ser também superado. Ideias que as pessoas têm aí da filosofia. Isso eu já comentei com vocês, ok? A filosofia, infelizmente, é vista como uma disciplina que não vai trazer dinheiro, que não vai trazer nada para a vida prática, que é muito difícil, enfim. Ela é algo que ainda gera desconforto, porque muitas colocam a filosofia como inimiga, principalmente da religião. E aí você sofre. Nós somos chamados, você é filósofo, geralmente nos chamam de esquerdopatas. Enfim, então você tem essa necessidade de que nós manipulamos as pessoas, enfim. E não é real, né? A filosofia ela busca libertar as pessoas de algumas, e eu vou tomar cuidado aqui com a palavra, com algumas crenças. Não estou falando em crenças em Deus, mas crenças da sua sociedade, né, crenças culturais que a fazem não enxergar além daquilo que foi dito a elas, e isso precisa também ser superado. Bom, então as opiniões que as pessoas têm em relação à filosofia estão relacionadas a um preconceito. E quando nós falamos em preconceito, é um conceito que antecede, tá? Então nós precisamos, antes de criticar algo, nós precisamos conhecer a sua profundidade, conhecer a coisa por si. E uma coisa que eu sempre falo, principalmente lá para os alunos, nas primeiras aulas do primeiro ano: se você quer chegar à verdade, suspenda o seu juízo. Tá? Isso está no livro aí que eu utilizo com vocês, do Gilberto Cotrim e da Brina Fernandes, onde tem lá um tema da aula que diz suspende o juízo. Você tem que, para chegar à verdade, para conhecer algo, você deve negar em partes, em determinados momentos, aquilo que você conhece e aquilo que você acredita. Principalmente quando você for ler algo que você tem uma discordância e críticas mais severas. Então, quando você for ler algo que você tem crítica, esqueça que você tem a crítica e olhe com o olhar de que quer aprender, que aí você vai superar e vai aprender e ter o conhecimento e vai abandonar o preconceito e principalmente o preconceito. Bom, nós vamos ver aqui Sócrates, uma das grandes figuras da história da filosofia, um dos pilares da filosofia, o marco da filosofia, tanto que vocês que estão acompanhando as aulas, né, galera, que estamos tendo aí, tanto do livro quanto aqui do caderno do aluno, nós vimos aí os filósofos pré-socráticos, e tem então o período pré-socrático e o período socrático. Sócrates teve uma divisão da filosofia: a filosofia anterior a Sócrates, a filosofia socrática e a filosofia posterior a Sócrates. Então, Sócrates vai criar aqui
dois conceitos importantíssimos, tá? Que são a ironia e a maiêutica. Ironia é mostrar para o indivíduo que ele não sabe o que afirmava saber. Guardem essa definição, que isso costuma cair bastante em vestibulares, tá? O Sócrates propunha uma conversa com o indivíduo, tá? Ele conversava com uma pessoa que afirmava saber algo. Ao longo da conversa, Sócrates ficava interrogando, 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 até a pessoa cair em discordâncias daquilo que afirmava saber. Por isso, ironia. Tá? Ironia socrática significa, então, mostrar ao interlocutor que ele não sabe o que afirmava saber. Maiêutica, tá? Significa dar luz às ideias. Então, Sócrates aplicava a maiêutica, ok? Para fazer com que a pessoa que, ao perceber que não sabia o que afirmava saber, construísse o conhecimento. Então ele daria luz às novas ideias. O pai de Sócrates era um escultor e a mãe uma parteira, tá? Então ele queria dar à luz a um novo modelo de homem. Esse era o objetivo da filosofia socrática, tá? Nós vamos ter aqui os relatos de Sócrates, ok? Foram produzidos pelos seus discípulos e também por seus inimigos. Uma das partes que nós conhecemos Sócrates é de Aristófanes aqui, que vai escrever uma peça chamada Nas Nuvens, onde Sócrates é zoado, velho, literalmente zoado. Sócrates contava o pulo da altura de uma pulga, que Sócrates era um charlatão, que Sócrates era um vagabundo. Então ele zoneia Sócrates pra caramba aí nessa peça, ok? Então Sócrates é ridicularizado aqui porque ele era mal visto na sociedade ateniense. A gente vai entender por quê. Sócrates, ele, segundo um professor que eu assisti aula, o Clóvis de Barros Filho, hoje Sócrates seria chamado de um grande vagabundo, porque ele ficava batendo perna pelas ruas, conversando com pessoas, trocando ideia com pessoas, tá? Ele buscava interrogar as pessoas porque ele tinha o objetivo de querer conhecer. Sócrates parava, encontrava alguém e começava a conversar, independente da pessoa, independente da qualidade que ela tinha, e ele procurava também procurar pessoas que afirmavam saber algo porque ele queria aprender sobre aquele algo. E aí fazia esse conjunto de questões, de interrogações às pessoas. Sócrates fazia isso e essa sua ação ela abalou um pouco aí, abalou um pouco não, bastante a estrutura política em Atenas. Por quê? Porque ele perguntava para um juiz o que era justiça, para um líder religioso o que era religião, enfim. E essas pessoas não conseguiam responder. E elas passavam ali, de certa forma, um processo de serem ridicularizadas. E os jovens começaram a imitar Sócrates e a fazer isso com personalidades políticas, com figuras políticas, figuras poderosas de Atenas no período, e isso as incomodou. Sócrates, então, foi preso, acusado de corromper a juventude, tá? E foi levado à justiça para se defender, e ele se defende num texto. Tá? Esse texto foi escrito por Platão, se chama Apologia de Sócrates. Bom, aí o Platão nesse livro, tá? A Apologia de Sócrates, vai dizer que ele foi acusado, como eu disse há pouco, na democracia ateniense, tá? Na cidade de Atenas, porque ele praticava coisas indevidas. Ele falava mal dos deuses, ele caçoava das pessoas, ele corrompe a juventude, enfim. Sócrates estava ali, segundo os atenienses do período, praticando atitudes inaceitáveis, ok? Porque ele era um cara que vivia conversando, criava tumultos, enfim. Ele foi levado a julgamento e posteriormente condenado à morte, com um veneno chamado cicuta. Sócrates vai ter aí esse seu caminho que vai levá-lo à morte quando
alguém conta para ele que o oráculo de Delfos afirmava que ele era o homem mais sábio de Atenas. Sócrates não gostava disso, afirmava que isso não era verdade, e ele foi lá tirar satisfação com o oráculo, dizendo que na cidade de Atenas existiam muitas pessoas mais sábias do que ele. Portanto, o oráculo estava errado e Sócrates então resolveu sair em uma missão para encontrar as pessoas mais sábias e mostrar para o oráculo que o oráculo estava equivocado. Então, como eu disse a vocês lá no comecinho da aula, o Sócrates, interrogando os cidadãos por meio da maiêutica e da ironia, tá? Como nós vimos, procurou mostrar a esses homens que eles deviam construir as suas próprias ideias, né? O Sócrates afirmava que nada sabia e por isso saía para interrogar homens que afirmavam saber. Então, Sócrates estava aí num percurso de buscar o conhecimento, de encontrar alguém sábio e acabou constatando que não encontrou homens sábios, porque o verdadeiro sábio afirma que não sabe. Sócrates é considerado sábio porque ele afirmava a própria ignorância, ok? Então é muito importante você afirmar que não conhece, porque você vai buscar o conhecimento. A famosa frase de Sócrates que todos conhecem, né? Só sei que nada sei. Então, a frase apareceu, né? Então vamos lá. Quando Sócrates fala só sei que nada sei, ele complementa, e quanto mais eu aprendo, mais eu percebo quanto eu não sei. O Sócrates, como eu disse a vocês, ele praticava esses diálogos onde ele buscava o conhecimento em praça pública, onde todos viam. E os jovens observaram aquilo, viam que Sócrates mostrava às pessoas que elas não eram aquilo que diziam ser e acabaram realizando a mesma prática, e isso levou Sócrates à morte, porque ele foi acusado de causar tumulto, de negar os deuses, enfim. Então, Sócrates aí, por conta do seu conhecimento, por conta da sua prática, por conta de suas ações, foi desqualificado, foi muitas vezes ridicularizado, sofreu denúncias falsas e acabou sendo levado à morte, né? Então, a filosofia aqui teve a sua primeira grande vítima, não só de preconceito, mas vítima política. Sócrates irritou figuras políticas e por isso Sócrates foi levado à morte. Para finalizar, vocês vão responder essas 3 questões aqui. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato que eu procuro tirar a dúvida de vocês. Um abraço e até a próxima aula.